Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Quero falar sobre memória RAM. 4 GB, dá para minerar? Dá. Memória RAM é aquele pentezinho que a gente enfia na placa-mãe. Memória RAM. 4 GB, dá para minerar? Dá. Só que, já viu aquele minerador que fica toda hora reiniciando? Ele está lá minerando normal e de repente ele começa a fazer de novo o DAG, se for em Ethereum, começa a iniciar de novo, aí ele vai. Aí daqui a pouco ele para, dá uma reiniciada de novo, começa a fazer tudo de novo. Provavelmente é pouca memória RAM. Por isso que a gente fala que hoje em dia, para minerar, é preciso 8 ou mais gigas de memória. 4 de memória dá, só que vai ficar reiniciando e você pode perder alguma coisa aí em termos de share, de mineração. E memória virtual também é legal falar, e tem muita gente que usa assim ou HD ou SSD pequeno, porque a gente fala que mineração não precisa de um HD grande, não precisa, não é necessário. E às vezes você coloca um SSD com um espaço ali pequeno, e aí você aloca muita memória virtual. E aí o seu sistema operacional vai usar esse HD ou esse SSD. E aí você colocou muita memória virtual, então pode dar algum erro. Então memória virtual não precisa ser muito, mas também não pode ser tão pouco. Muita gente faz o cálculo aí da quantidade de placa de vídeo, memória da placa de vídeo. Normalmente eles somam tudo e dobra, né, se você tiver pouca memória RAM no computador, ou triplica no total de memória da placa de vídeo. Meio complicadinho o que eu estou falando, é muita memória, né? Porque a memória da placa de vídeo é memória RAM, é memória virtual. Mas é importante que você saiba, dá para minerar com 4 GB de memória RAM, aquele de encaixe na placa-mãe, 4 dá, mas você pode perder um pouquinho de mineração. O ideal é 8 GB ou mais, né? E memória virtual, sempre importante deixar alguma memória virtual, certo? Porque mineração é assim, quando vai começar a minerar, ele aproveita toda a memória da placa de vídeo, ele vai usar para fazer os processos de autenticação de moeda, os cálculos, as soluções. Essa é a memória de vídeo que ele vai usar mais para isso. Já a memória RAM do computador é aquela que vai ser utilizada também ali pelo processador, pelo sistema, vai buscar nessa memória RAM. E o algoritmo ele vai aproveitar essa memória RAM para armazenar as informações referente àquela moeda. Porque para minerar, não é só ligou ali e vai fazendo moeda. Não, ele tem que carregar uma quantidade de informações para que aquela informação seja comparada lá no acesso que você vai ter. Então ele precisa carregar essas informações. Por isso que ao longo do tempo, esse DAG, né, ele acaba se tornando cada vez mais. É como se a gente carregasse uma parte, vamos falar aqui uma coisa meio grosseira, meio bruta, mas é como se ele carregasse um pouquinho da blockchain para ele poder confirmar o que você está fazendo no seu computador e esses shares, né, serem validados dentro dessa pool que você estiver minerando, dessa moeda. Por isso que a memória RAM, cada dia que passa, se torna mais importante de acordo com o algoritmo, porque eles precisam de cada vez mais espaço, mais memória, mais armazenar informações. E a memória virtual ajuda nesse conjunto todo aí para também alocar no SSD ou HD essas informações para validar. Por isso que às vezes você está lá minerando, e aí uns shares são rapidinho, e outros demoram um pouquinho, porque ele está se aproveitando de todas essas memórias e fazendo cálculos ali perdido, e de repente vem um share ali com um tempo enorme, né? E a sua internet não está ruim não, está tudo funcionando direitinho. Eu vou mostrar uma rig que eu tenho ali, pior que tinha que mostrar com 4 GB, a 4 GB eu não vou conseguir acessar agora, mas eu tenho uma placa que está minerando já há algum tempo num computador pessoal e tem 16 GB de memória. E vou mostrar lá como é que está esse processo de share ao longo do tempo. Isso aqui é só um exemplozinho básico, para a gente poder entender o que eu estou falando. Ó, ela está aqui, ó, 36 mil shares até o momento, né? Feitos, aceitos, 129 só inválidos, uma porcentagem bem pequena. Deixa eu passar de novo que eu vou mostrar mais informações. Então você vê, esse computador tem 16 GB de memória, então ele está aí fazendo direto. Se tivesse 4, isso aqui ele zerava. Eu não ia conseguir fazer tanto share durante um período de tempo. E ó, 36 mil share, né? Aqui não é bastante tempo. Qual tempo? Ó, 5 horas e 24 minutos, não, tem mais tempo.
Não, 5 horas está errado, gente. 5 horas não é isso não. Tem muito. Tem. Ué, porque ele deu 5 horas ou eu estou vendo errado? Nunca parei para pensar nesse negócio ali, nesse tempo ali. Ou seja, já tem dias. Deixa eu ver se eu consigo ver esse negócio direito. Total, não. Isso aqui. 4 dias e 5 horas. Tá, agora tá certo. Então, em 4 dias aqui ligado e não zerou ainda por causa da memória. Então, meus amigos, se possível, melhore aí a quantidade de memória do seu computador, mas atenção para quando se você comprar a memória, veja a especificação da sua placa-mãe, né, a frequência, para você não comprar a memória errada, porque comprar memória errada, memória é uma coisa que deveriam mudar. É uma coisa chata que a gente compra a memória, não funciona, não dá certo, e aí você gasta dinheiro, você fica nervoso que você gastou, acha que está com problema. Enfim, pesquisa bastante antes de você colocar a memória no seu computador. E se você percebe que não está mudando nada, não vai mudar uma grande coisa, então não esquenta a cabeça. Deixa a memória que está, melhora um pouquinho aí a memória virtual e não gasta dinheiro desnecessário, porque ultimamente não está, né, a mineração não está dando muito retorno para a gente poder ficar futucando o que não deve. Agora, se você tem memória aí sobrando e viu que sua rig está com pouca memória, e você pode colocar, que não vai te dar trabalho e nem custo, e a memória é indicada para a sua placa-mãe, então faça o teste. E aproveita, gente, a mineração está dando pouco, é o momento de a gente fazer o quê? Manutenção. Fica a dica. Próximo vídeo eu acho que eu vou falar sobre isso, né? Manutenção, e aproveitar que esse momento que está dando pouco dinheiro, você para tudo, né? Melhor momento. Quando não está dando muito dinheiro, eu paro tudo, limpo tudo, faço manutenção, faço aquela limpeza geral, e aí depois eu volto a tudo funcionar. Porque quando começar a dar um bom dinheiro, a gente não para, né, de jeito nenhum. Até quando a gente precisa, a gente não para. Grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau!